Um menino muito curioso aproximou-se de um monge muito sábio e pediu-lhe uma explicação sobre a existência de Deus. O monge, vendo que aquela pergunta era sincera, então decidiu responder de uma forma inusitada, porque o assunto era bastante complexo, então pediu que eu acompanhasse para uma dinâmica. Entraram no lago e quando já estava na altura do peito, né, o nível da água, o monge então agarrou o menino pela nuca e sufocou-o debaixo d'água. O menino então estava já se debatendo, quase morrendo sufocado. O monge então retirou a sua cabeça da água e pediu: menino, o que você mais pensava, o que você mais pedia quando você estava debaixo d'água? Ele disse: ar, ar, eu precisava de ar para poder viver. Pois bem, disse o monge, a existência de Deus é assim na nossa vida, nós não podemos vê-lo, mas quando nós o buscamos da maneira que você estava buscando ar debaixo d'água, você vai sentir a sua presença, você vai estar na sua presença. Isso que Jesus quer nos falar nesse dia de hoje, através do evangelho de hoje, que está no livro de João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Veja, aqui Jesus volta novamente ao território da Galileia. Agora, Jesus vai fazer o segundo milagre na Galileia. O primeiro foi nas bodas de Caná, quando Maria pediu para Jesus, né, para que ele transformasse a água em vinho. E ali só os discípulos acreditaram. Os demais ali viram algo diferente, mas não tiveram a fé. Jesus volta agora para solidificar a fé dos galileus. Veja, os galileus, eles eram pagãos, assim como os cananeus. Os cananeus se converteram por conta da mulher que estava sentada à beira do poço lá da Cananeia, que deu testemunho de Jesus. Mas os galileus, aqui eles tiveram, digamos assim, um privilégio, porque o próprio Jesus volta para solidificar a fé. Então, versículo 47, ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho. Nós estamos falando aqui de um oficial do rei. Não se sabe aqui qual rei, se era romano, se era judeu, mas enfim, era um oficial do rei, né? E Jesus então disse-lhe: se não virdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Olha o oficial aqui pedindo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus, vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Deus, de Jesus, e partiu. Enquanto iam ao seu encontro, lhe disseram os criados: teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentira melhor. Responderam-lhe: ontem, à 7ª hora. A febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: teu filho está passando bem. E creu tanto com toda a sua casa. Aqui, São Beda vai nos explicar os passos da fé, né? Existe a fé do iniciante, existe a fé do progredido, existe a fé do perfeito. A fé do iniciante, aqui o oficial do rei, né? Ele acreditava que Jesus poderia ir lá e impor a mão no menino e o menino ser curado. Era a fé do iniciante, né? Meio que uma curiosidade, tinha ali um princípio de fé. Quando o oficial soube, através dos seus servos, que o menino tinha sido curado, ele passou para a fé dos progredidos. Quando o menino, quando ele indagou, né, que horas que foi, e exatamente na hora que Jesus proclamou, né, ele foi curado. Então, a partir de então, esse oficial entra para a fé dos perfeitos, aquela fé que crê sem ver. Aqui, esse homem está pedindo pela cura do seu filho, está pedindo pela vida do seu filho. Ele entendia que a presença de Jesus na sua casa curaria seu filho. Mas veja, hoje nós temos a graça de ser tocado por Jesus através da oração.
E para nós católicos, principalmente, nós sermos tocados, a nossa alma ser tocada, todo o nosso corpo ser tocado no momento da comunhão. Se nós buscarmos na internet, tem milhares de casos de milagres de pessoas que foram curadas quando comungaram, quando Jesus tocou na sua alma. Mas por que que nós não somos curados? Por que que nós não mudamos de vida, não passamos dessa fé miserável e iniciante para o progredido, para a fé perfeita? Porque nós não estamos como aquele menino que estava, né, sob a água se debatendo, não. Nós acreditamos em Jesus, mas ao mesmo tempo acreditamos em tantas outras coisas. Hoje Jesus nos convida a ter uma fé como a fé daquele menino, a buscá-lo como aquele menino buscava ar. Assim nós vamos sentir a sua presença. Sim, isso é essencial para a nossa vida. Jesus é essencial para a nossa vida como o ar é essencial para o nosso corpo. Uma pessoa sem fé é uma alma morta, totalmente morta. E aí seremos como os vegetais nesse mundo, pessoas que não têm alma, ou animais, sei lá. É preciso que nós busquemos, nesse tempo de quaresma, já no final da quaresma, buscar Jesus como aquele menino buscava o ar. Buscar Jesus com uma dor tremenda de ter ofendido a Deus e nos reconciliar com Ele no tribunal da misericórdia. Deus te abençoe. Boa quaresma.